Minha gente, vocês viram o que aconteceu nesse ônibus? Com certeza, a gente não pode deixar nosso meio de locomoção ao puro capricho dos passageiros do ônibus. A gente precisa criar regras para quem usa o bondinho. Verdade. Primeiro, a dos encatarroados. Os encatarroados podem entrar nos bondes com a condição de não tossirem mais de 3 vezes dentro de 1 hora e no caso de pigarro 4. Quando a tosse for tão teimosa que não permita esta limitação, os encatarroados têm 2 ouvidos, ou irem a pé, que é um bom exercício, ou meterem-se na cama. Também podem ir tossir para o diabo que os carregue. Os encatarroados que estiverem na extremidade dos bancos devem escarrar para o lado da rua, em vez de fazerem no próprio bonde. Segundo, da posição das pernas. As pernas devem trazer de modo que não constrange os passageiros do mesmo banco. Não se proíbe formalmente as pernas abertas, mas com a condição de pagar os outros lugares e fazer ocupar por meninas pobres ou viúvas desvalidadas, mediante uma pequena gratificação. De terceiro, a gente pode citar o pessoal que lê os jornais, né? Cada vez que o passageiro abrir a folha que estiver lendo, terá o cuidado de não roçar as ventas dos vizinhos, nem levar-lhes os chapéus. Também não é bonito encostá-los no passageiro da frente. A quarta, a gente pode colocar dos quebra-queixos. É permitido o uso do quebra-queixo em 2 circunstâncias. A primeira, quando ninguém for descer do ônibus, e a segunda, ao descer. O quinto também pode ser das pessoas amoladoras. As pessoas que sentem necessidade de contar os seus negócios íntimos sem interesse de ninguém devem primeiro indicar ao passageiro escolhido a uma tal confidência. Se ele é asas cristão ou resignado, no caso afirmativo, pergunte se ele prefere a narração ou a descarga de pontapés. Sendo provável que ele prefira os pontapés, a pessoa deve imediatamente pegá-lo. No caso, aliás, é extraordinário e quase absurdo de que o passageiro prefira a narração, o proponente deve fazer minuciosamente, carregando muito nas circunstâncias mais tribais, repetindo os ditos, pisando e repisando as coisas, de modo que o paciente jure aos deuses não cair em outro. De sexto, a gente poderia citar o dos perdigotos. Reservar-se o banco da frente para a emissão dos perdigotos, salvo nas ocasiões em que a chuva obriga a mudar a posição do banco, também podem emitir-se na plataforma de trás, indo o passageiro ao pé do condutor e a cara para a rua. Sétimo, a gente poderia aceitar 10 conversas. Quando 2 pessoas, sentadas à distância, quiserem dizer alguma coisa em voz alta, terão cuidado de não gastar mais de 15 ou 20 palavras, e em todo caso, sem alusões maliciosas, principalmente se houver senhoras. No oitavo, a gente podia colocar as pessoas com morrinha. Pessoas que tiverem morrinha podem participar dos bondes indiretamente, ficando na calçada e vendo passar de um lado para o outro. Será melhor que morem na rua por onde eles passam, porque então podem vê-lo mesmo da janela. Nono, dá passagem às senhoras. Quando alguma senhora entra, o passageiro da ponta deve levantar-se e dar passagem. Não só porque é um incômodo para ele ficar sentado apertando as pernas, como porque é uma grande má criação. E décimo, a gente poderia citar o do pagamento, né? Quando estiver ao pé de um conhecido e ao ouvir o condutor receber as passagens, notar que o conhecido procura o dinheiro com certa vagareza ou dificuldade, deve imediatamente pagar por ele. É evidente que se ele quisesse pagar, teria tirado o dinheiro mais depressa. Bom, dos 60 artigos que a gente conseguiu pensar, só nessa conversinha que a gente teve, a gente conseguiu citar 10. E foi mais que suficiente. Já pensou se Machado de Assis estivesse aqui? Isso daria uma ótima crônica. Verdade. Que dia é hoje mesmo? 4 de julho.